Cuidar um dos outros, cuidar de outras pessoas que a gente conhece na igreja é uma coisa que pode parecer muito difícil, porque como que a gente faz isso? Como que a gente pode ter liberdade de pedir oração, de conversar com outras pessoas sobre assuntos difíceis e confessar pecado? Então, parece que é uma coisa muito difícil. Mas no vídeo de hoje a gente vai estar vendo de forma simples e prática sobre como nós podemos cuidar de uns aos outros dentro da igreja. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando sobre como cuidar de outras pessoas. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Esse daqui é um canal cristão que tem o propósito de abençoar mulheres a crescerem e florescerem na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é extremamente bem-vinda. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre como cuidar uns dos outros e a gente vai estar fazendo isso com base no livro Cuidando uns dos Outros ou Aconselhando uns aos Outros, como ficou a tradução em português, do Ed Welch. Esse livro tem português, ele tem e-book, audiobook, audiolivro, todas essas coisas bem legais e a gente vai estar conversando sobre ele. Esse daqui é um livrinho, ele é bem curtinho e ele é feito para ser lido com outras pessoas. Então é muito legal às vezes se você tem grupos de família na sua igreja ou se você tem grupo de mulheres, para você sugerir ler esse livro, porque os capítulos são bem pequenininhos, são 8 capítulos e eles são muito ricos e tem muita coisa a acrescentar na nossa vida. Então a gente vai estar conversando sobre alguns dos tópicos que esse livretinho traz pra gente. E a primeira coisa que a gente tem que ver é que a vida cristã em si, ela é uma vida que requer humildade. A gente vê várias vezes na Bíblia falando aos cristãos para nós cultivarmos a humildade. Paulo fala em Filipenses 2 que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, e Paulo ali no contexto tá falando sobre a humildade de Jesus. Então a gente tem que ter esse sentimento de humildade. Mas como que é isso? O Ed Welch mostra que é algo que é a gente reconhecer que nós somos pessoas dependentes tanto de Deus quanto de outras pessoas. Isso é tão interessante porque uma coisa que eu já falei várias vezes é que a vida cristã não é solitária. E justamente por essa questão, pelo fato de nós sermos dependentes de Deus e de outras pessoas. E na igreja é onde a gente vê que nós precisamos de outras pessoas e outras pessoas também precisam de nós. E só o fato da gente reconhecer que nós somos dependentes já é por si um ato de humildade, porque geralmente pessoas orgulhosas não gostam de fazer isso. Mas também reconhecer que nós pecamos e que temos limitações também está muito em cima disso, como o autor mostra. Mas também uma das maneiras mais fáceis de colocar isso em prática é simplesmente pedindo oração. Quando que foi a última vez que você pediu para alguém orar por você? Então, isso pode ser tão simples quanto você falar de alguma necessidade que você tem e você pedir oração por isso. Então, quando nós temos outras pessoas orando por nós, nós também, de certa forma, estamos tendo essas pessoas para quem nós podemos prestar contas. Porque geralmente, quando a gente pede oração para alguém, depois essa pessoa vai vir perguntar pra gente como que tá indo. Então, isso é um ato de prestar contas e também um ato de humildade. Então, como que a gente pode fazer isso? Às vezes pode parecer meio difícil pedir oração, mas o autor ele dá 2 dicas pra gente muito boas. A primeira, identifique um problema na sua vida. Todos nós temos problemas na nossa vida, seja na saúde, em relacionamentos, no trabalho, nos estudos, seja onde for. Nós vamos ter algum problema. Então, identifique qual é esse problema e pegue esse problema depois e junta com algum versículo bíblico. Por exemplo, imagina que às vezes você está tendo dificuldade para dormir, então você junta isso com algum versículo que seja sobre o assunto e transforma em um pedido de oração. Por exemplo, você chega em alguém e fala: "Você pode orar por mim? Eu tô tendo dificuldade para dormir, então você poderia orar para que o Senhor me faça deitar e logo pegar no sono, na certeza de que Ele me mantém segura", como diz o Salmo 4? Então, você pegou o problema, você juntou com esperança e pediu para alguém te ajudar nisso. Então, desse jeito, você vai estar edificando outras pessoas e você também vai estar sendo edificada porque outras vão estar orando por você. Então, a gente acabou de ver como que nós devemos ser humildes no nosso relacionamento com outras pessoas. Primeiro, para a gente aprender a cuidar de outras pessoas, nós precisamos ter um coração marcado pela humildade. Mas também nós precisamos nos
aproximar de outras pessoas. E o que isso é incrível é porque Deus escolheu se aproximar de nós. Ou seja, Deus sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente é, mas mesmo assim Ele escolhe se aproximar de nós e mudar o nosso coração. Então isso é tão maravilhoso porque isso nos dá esperança para ir em outras pessoas e se aproximar delas, porque Deus se aproximou de nós. Eu achei interessante como que o Ed Welch mostra que a gente se aproximar de outras pessoas é algo arriscado. Como assim? Quando a gente vai conversar com outras pessoas, pode ser que às vezes a pessoa não dê muito papo, ou fique um silêncio esquisito, ou várias outras coisas, e a questão é, por causa dessas coisas, a gente vai deixar de falar com elas? Se a gente fizer isso, significa que a gente está olhando demais para nós mesmas. Mas não deve ser assim para nós que temos uma mentalidade de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele veio por nós à Terra, ele sofreu por nós e morreu em nosso lugar. Ele fez isso por amor a nós. Isso é tão interessante porque isso estimula a gente a mesmo que a outra pessoa não esteja pronta para retribuir o nosso amor a ela, a gente dá esse amor porque nós amamos aquela pessoa mais do que nós amamos a nós mesmas. Isso é tão importante porque desse jeito a gente vai estar buscando uma boa conversa por aquela pessoa e não só para satisfazer a gente. Isso é extremamente importante. Eu não sei se você viu, mas aqui no canal tem uma entrevista com a escritora Kelly Needham, tá aqui em cima e no link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, e ela fala uma coisa muito interessante, que sempre quando ela chega no estacionamento da igreja, ela para de pensar sobre, quem será que vai vir me cumprimentar? Mas ela começa a pensar, quem eu posso ir cumprimentar? Então, pode ser que às vezes você dá oi pra alguém e a pessoa não viu e ela não te responde, mas se você estiver preocupada com aquela pessoa e amando mais aquela pessoa do que a si mesma, isso não vai te impedir. Sim, nós devemos buscar fazer amizades com outras pessoas. Pode ser que às vezes você seja uma pessoa mais tímida, mais na sua, mas isso não exclui o nosso dever como crentes de irmos atrás de outras pessoas para nos aproximarmos, porque Cristo fez isso por nós. Sim, pode ser que seja mais difícil para algumas pessoas do que para outras, com certeza, mas nós devemos nos esforçar porque esse foi o amor que Cristo fez por nós. Eu achei muito legal as colocações que o autor ele faz. Olha só. O Senhor nos chama de família, então nós acolhemos calorosamente. O Senhor sabe o nosso nome, então a gente aprende o nome de outra pessoa. O Senhor, ele sabe de alguns detalhes que parecem irrelevantes sobre nós, como o número de cabelo sobre a nossa cabeça. Então a gente se interessa nos detalhes. Essa pessoa é nova no seu grupo? Onde ele ou ela moram? Com quem ela mora? Ela trabalha ou estuda ou cuida do lar? Então, isso é muito maravilhoso. Quando nós começamos a pensar mais no Senhor e nas outras pessoas e menos em nós mesmas, nós conseguimos acolher outras pessoas e se aproximar delas. E a terceira coisa, conheça as pessoas de verdade. Ou seja, a gente tem que buscar conhecer quem as pessoas realmente são, conhecer o coração delas, as motivações delas, não só aquele raso, aquela conversinha de elevador. A gente tem que buscar saber quais são os interesses daquela pessoa, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, todas essas coisas que dizem respeito a ela. Então a gente precisa começar a trocar as perguntas de "Oi, tudo bem?" para assim, como foi a sua semana? Quais têm sido as suas dificuldades nesses últimos dias? Ou então até perguntas mais profundas sobre como está a sua vida espiritual, quais pecados e tentações você tem tido ultimamente, como você tem vencido as tentações na sua vida, perguntas assim que vão realmente criar um verdadeiro relacionamento dentro da igreja. E também, não deixe a conversa morrer. Depois de outros dias, vai e pergunta pra essa pessoa. Se ela falou sobre alguma dificuldade que ela tava tendo, pergunta pra ela como que ela tá lidando ainda. Se ela tá mais fácil ou se tá mais difícil aquela questão. Então, sempre busque lembrar das coisas que as pessoas te falaram sobre elas pra você trazer esse assunto depois com elas. Depois, a gente tem que ser pessoal. Eu achei muito legal como o Ed Welch mostra que Deus ele é pessoal, ou seja, ele se aproxima de nós, ele quer nos conhecer profundamente. E a gente tem que fazer isso com outras pessoas, querer conhecer elas de forma pessoal. Isso muitas vezes fica claro naquele versículo que diz: regozijar com aqueles que se regozijam e chorar com aqueles que choram. Então, por exemplo, se alguém contou alguma coisa boa do que aconteceu com ela, você pode dizer: estou muito feliz por você, que bênção que o Senhor tem feito na sua vida. E também a gente pode se alegrar com outras pessoas por aquilo que o Senhor faz na vida delas. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa que é muito aberta, uma pessoa vulnerável, você pode falar com ela e dizer: nossa,
É muito bonito isso na sua vida, sobre como você é aberta e tem facilidade pra falar de si mesma. Isso é uma grande lição pra mim. Ou então, se você percebeu que alguém é uma pessoa muito boa em acolher outras pessoas, hospitaleira, você pode dizer: nossa, eu queria aprender mais sobre isso, você pode me ajudar pra eu ser mais assim? Então, ver as coisas que Deus coloca de dons na vida de outras pessoas, falar com elas sobre isso, porque é muito bom esse sentimento de ver que outras pessoas reconhecem aquilo que o Senhor faz em nossa vida e buscar aprender com elas. Isso é uma coisa que vai edificar você e essa pessoa. E outra coisa que o autor também traz é a questão de ter compaixão. Então, se alguém falou alguma coisa difícil que ela tá passando, você pode dizer com toda sinceridade: vou estar orando por você. Você está no meu coração. Você pode me contar um pouco mais sobre o que está acontecendo? Então, buscar ter essa compaixão com outras pessoas, que vai ser uma bênção na vida delas também. E outra coisa importante também sobre isso é, às vezes, quando outras pessoas estiverem falando sobre as dificuldades que elas têm ou alguma coisa difícil que tá acontecendo na vida delas, então a gente não falar simplesmente: ah, isso aconteceu comigo também. Ah, não, mas às vezes eu também fico meio tristinha de vez em quando. Não fazer esse tipo de coisa, porque muitas vezes isso desvirtua aquilo que a pessoa tava falando. Às vezes ela já tava com o raciocínio pronto e você falando uma coisa dessas corta o raciocínio dela. Então, deixa a pessoa falar, porque também muitas vezes, quando, dependendo da maneira como a gente traz alguma coisa que a gente passou, pode ser que não ajude outra pessoa. Então, tome cuidado quando você for falar sobre alguma coisa que você também passou e que é parecido com aquilo que a pessoa tá passando. Então, toma cuidado com isso, tenha essa cautela pra gente estar cuidando do coração dos nossos irmãos e irmãs. E outra forma pela qual a gente pode estar cuidando uns dos outros é conversando sobre sofrimento e pecado. Sim, essas são as conversas que todos nós sempre temos em mente, mas a gente nunca conversa com outras pessoas, porque afinal de contas, quem gosta de falar sobre sofrimento e quem gosta de falar sobre pecado? Então, por isso que é tão importante para nós como cristãos, já que isso é uma coisa que tá presente no nosso dia a dia, a gente buscar conversar sobre isso com outras pessoas que passam por lutas parecidas, ou seja, outros cristãos. Então a gente precisa ter isso em vista. Então a gente pode buscar ajudar uns aos outros nesse ponto, mas a gente precisa ter em mente que isso deve ser feito com cautela, porque querendo ou não, tanto sofrimento quanto pecado são assuntos delicados e a gente tem que saber bem o que a gente vai falar antes de falar, porque afinal de contas a gente não quer ser igual os amigos de Jó. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer, mas debaixo de oração e sempre tendo a palavra de Deus como seu guia, o Senhor vai te ajudar nisso. Mas, então, como que a gente pode fazer isso? Na questão do sofrimento, muitas vezes a gente pode simplesmente buscar ouvir as dificuldades que as outras pessoas estão passando, porque é muito bom quando a pessoa, ela simplesmente compartilha aquilo, porque traz uma leveza pro coração dela. Então, ouça com paciência o que seus irmãos e irmãs têm a dizer. E também, na questão sobre conversar sobre pecado, é interessante que o autor ele fala sobre as 3 formas como a gente pode saber que outra pessoa está em pecado. Ou seja, quando a gente ouve a pessoa confessando o pecado, a pessoa confessa, ou então quando a gente vê a pessoa pecando, ou então quando a gente ouve dizer que a pessoa está pecando. Então a primeira coisa que a gente pode dizer se a pessoa confessou é: glória a Deus que Ele te mostrou esse pecado e que você está confessando. E lembrar, por exemplo, de versículos como 1 João 1,9, que diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque se a pessoa confessou o pecado, ela já está lutando contra ele, porque geralmente o pecado não gosta de ser confessado. Então, nesses momentos você pode perguntar: como que eu posso te ajudar? Perguntas assim que a pessoa vai se sentir amada e você vai estar ajudando ela a lutar contra esse pecado. Então, se você viu a pessoa pecando, você pode perguntar: então, naquele dia eu vi que você ficou mais chateada com aquela situação, você pode me contar um pouco mais sobre o que está acontecendo, como que eu posso ajudar? Então, isso é bom porque às vezes a pessoa ela não percebeu que ela cometeu aquele pecado, então você vai estar ajudando ela, e aí ela pode falar assim: puxa, eu não tinha pensado nisso. Ou então também pode ser que ela fale: olha, eu tive pensando nisso e o Senhor agiu na minha vida dessa e dessa forma. Então, desse jeito, nós vamos estar como igreja ajudando uns aos outros. Como cristãs, nós somos chamadas a estarmos aconselhando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Esse é o chamado cristão. Mesmo que às vezes você fale: ai, mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não sei como lidar com outras pessoas. Ore por sabedoria, que o Senhor prometeu em Tiago 1,5 que Ele dá sabedoria a todos os que pedem. Então, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar para você estar cuidando de outras pessoas, porque desse jeito, tanto você quanto elas vão estar sendo edificadas por causa disso. E a nossa pergunta do dia vai ser:
de qual forma você se sente cuidada. Então compartilhe alguma experiência de alguém que fez algo por você e que você se sentiu cuidada por essa pessoa, que desse jeito a gente vai ter ótimas ideias para também fazer com outras pessoas. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário e também se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.